Meus queridos, Pai seja com cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões no Salmo 32 e hoje vamos pensar naquilo que nos é ensinado no versículo 6 e 7. Então, Salmo 32, 6 e 7 assim nos diz: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Nós temos uma grande transição nesse Salmo 32. Nós olhamos já para a amarga experiência do salmista, que teve a sua vida pressionada pelo peso da mão de Deus. Teve o seu vigor extraído, os seus ossos ressecados pela culpa do pecado. Esse salmista, ele luta contra a sua própria consciência e precisa convencer a si mesmo de que não há outro caminho senão o caminho da confissão. Esse salmista experimenta o perdão divino, a graça alcançada diante desse Deus. E então no versículo 6, ele diz que a consequência, por conta dessa graça bendita, todo aquele que busca viver de maneira piedosa, ele há de buscar o Senhor, ele há de entender que há um tempo oportuno e propício para isso, de que esse Deus não está à mera disposição dos homens e mulheres que ele criou, mas ao contrário, aquele que está com o seu coração quebrantado e arrependido, ele vai apressar os seus pés ao encontro desse Deus, com o intuito de apresentar a ele as suas orações. Com o seu coração cheio de fé, aquele que está arrependido, aquele que busca viver de maneira piedosa, que reconhece a sua pequenez e a grandeza desse Deus, vai apressar os seus pés para se prostrar diante dele e apresentar as suas orações e as suas súplicas. E a graça do perdão divino é tamanha que a disposição e o entendimento do salmista agora muda completamente. Ele tem uma profunda convicção de que quando as muitas águas se levantarem, elas transbordarem, elas não vão atingir aqueles que estão arrependidos aos pés de Deus. Muitas águas na literatura de sabedoria indica uma série de tribulações, um conjunto de tribulações e de aflições que vem sobre o ser humano. E o que o salmista está dizendo, que mesmo as aflições que são advindas da comissão do pecado, do salário do pecado, da retribuição, da paga por conta do pecado, mesmo essas angústias terríveis, elas não vão atingir, elas não vão encobrir, elas não vão exterminar, destruir aqueles que se arrependeram e que foram alvo da graça e do perdão divino. E é exatamente isso que o versículo 7 diz. Se por um lado o peso da mão de Deus é real sobre aqueles que cometem pecado, sobre aqueles que estão arrependidos, esse mesmo Deus se apresenta de maneira graciosa como um esconderijo, como aquele que preserva o salmista e o arrependido de toda a tribulação, de maneira que a sua vida é cercada de cantos de livramento. Veja, não apenas mana de dentro do arrependido, daquele que alcançou o perdão, cantos de livramento, mas ele é cercado também de cantos de livramento. E aqui nós podemos figuradamente pensar naqueles que conjuntamente foram alvo da graça divina, da assembleia daqueles que são pecadores miseráveis, alcançados pela graça divina. Homens e mulheres que experimentaram desse perdão. Eles se reúnem e eles cantam a Deus. E eles enchem o seu coração e a sua boca de júbilo. E então uns cercam os outros com alegres cantos de livramento. Que grande lição esses dois versículos trazem ao nosso coração. Se nós nascemos de novo, se nós experimentamos dessa graça divina, se nós experimentamos da doçura do perdão divino, a nossa disposição não é outra, senão nós que buscamos viver de maneira piedosa, mesmo sendo pecadores, nós vamos nos apressar, nós vamos apressar os nossos passos em direção a esse Deus, porque nós sabemos que Ele não está à nossa disposição como aquele que nos serve, mas muito pelo contrário, nós devemos apressar os nossos passos e nos prostrar diante dEle enquanto é tempo. E então Ele vai de maneira graciosa e paterna se mostrar como aquele que nos perdoa, de maneira que mesmo as agruras do pecado não hão de nos destruir. Ele se mostrará como aquele que é o nosso refúgio,
como aquele que nos guarda de toda a tribulação. E seguramente nós não só entoaremos alegres cantos pelos livramentos que o Senhor nos deu por graça e por misericórdia, mas também nós conseguiremos ouvir em alto e bom som aqueles que nos cercam e que também foram alcançados por esse perdão e por essa graça. Deus aplique essa palavra ao teu coração e que Ele possa nos abençoar.